irmãos podem não acreditar, foi só uma aula de canto que eu dei. E a gente vê assim, como é que a pessoa, o dom que é, né? Eu ensinei pouco, irmãos, foi um dia só ali no gabinete pastoral. E a gente percebe essa joia, essa bênção aí que é a Hélida. Louvado seja Deus pela sua vida, minha filha, que bênção. E aí, todos nós temos aí dons a servir ao Senhor, que coisa boa, né? A gente vê uma menina aí, desse jeito aí, adorando ao Senhor, uma criança. E é da boca dos pequeninos que sai o perfeito louvor. Glória a Deus. Queridos, eu queria, agora à noite então, como eu citei pela manhã, e cabe fazer aqui uma retrospectiva então do que nós falamos pela manhã, e nós estávamos citando então o texto de Efésios, e então estávamos refletindo um pouquinho e falando sobre algumas coisas importantes para com a nossa vida. O que é isso? Motivo, propósito, criados para quê? Fomos criados sim, para conhecer, andar com Ele, para agradá-lo. Fomos criados sim, para toda boa obra que Ele já, antes da fundação do mundo, já criou, para que andássemos em cada uma delas. E por último, fomos criados com o propósito de termos intimidade com Deus. Na verdade, o que abordamos pela manhã foi tão somente o texto de Efésios, capítulo 2, verso de número 10. Se puder, abra então a palavra de Deus. À noite, eu fiz uma abordagem praticamente na parte B do texto. Eu queria agora me fixar um pouco na parte A, que vai ser a inspiração do sermão da noite, mas também fazendo uma abordagem em todo o texto de Efésios 2, capítulo 10. E diz assim: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, pois somos feitura dele. Feitura quer dizer poema. E o tema da reflexão dessa noite é: você é um poema de Deus. Vamos orar? Pai, continue a falar com a sua igreja, e a tua palavra tem o poder de transformar, de fazer aquilo que te agrada e de gerar em nós transformação, libertação e salvação. E é no nome de Cristo Jesus que nós assim oramos. Amém. Fomos criados nele, somos feitura dele. Me chama a atenção porque essa obra é uma obra que ela tão somente tem uma autoria divina, não tem uma autoria terrena. E se pararmos para observar, então, humanamente falando, alguns vão dizer: mas pastor, cada um de nós tem sido gerado através do encontro de um homem com uma mulher. Mas há algo a ser gerado em todo esse contato, em todo esse encontro, até porque o encontro de um homem com uma mulher pode gerar vida, e só tem um que tem o dom da vida, só tem um que pode gerar vida, só tem um que pode realmente fazer essa feitura, essa grande obra. A nossa salvação não vem das obras, porque fomos feituras para a realização de obras que dignifiquem, que testifiquem e que glorifiquem o nome do Senhor. E quando paro para pensar que somos um grande poema, feitura dele, eu olho para vocês e começo a ver obras lindas. Vocês olham para mim e podem dizer assim também, igreja: pastor, eu estou vendo uma obra linda. Aqui, ó, já tive até um coral aqui na frente, irmã, filha e esposa. Louvado seja Deus. Uma obra inacabada. Espera aí, pastor, é isso mesmo, a gente vai ver à frente. Mas é importante a gente observar que cada um de nós é uma pessoa ímpar.
Quando eu paro para pensar que não existe uma impressão digital igual a outra. Não existe um ser igual ao outro. Ainda fica alguns pais dizendo assim: eu gerei filhos, criei da mesma forma, fiz tudo bonitinho, né? Ainda diz assim, ó, eduquei, disciplinei, tudo da mesma forma. Eu falo, já está errado. Porque se filhos não são iguais, você tem que tratar de maneira desigual. Até para poder acertar o que você precisa. Quem aqui não tem um filho que você fala assim, ó, se errar, eu vou botar de castigo? Ele já está tremendo todo. Tem outro que você fala, se errar, eu vou botar de castigo. O que é que ele faz? Está rindo de você, pulando, falando. A metodologia tem que ser diferente. Por quê? Não tem ninguém igual um ao outro. A gente nasce, irmãos, é impressionante, a criança ali, naquele primeiro contato com os pais, a gente percebe que já tem uma personalidade, algo que já vem com ele. Eu fico vendo, eu tenho um sobrinho agora, né? E é uma coisa assim, um doce, aquele menino, fica, vocês veem aqui eu passeando, eu curtindo aquela de tio, avô. Aquele menino é um doce, irmão, mas tão tranquilo, tão quietinho. É mesmo. Vocês têm que observar aquela criatura com fome, irreconhecível. E você dá uma colherada, se você demorar para separar um pouquinho a comida, ele já solta logo uma manifestação poderosa, um trovão. O outro já não é assim. O outro, já para comer, você tem, come, e vem, e vai. Como nós somos pessoas completamente diferentes. E por isso, a Márcia, que é um poema, o pai dela teve uma grande inspiração. Ao nascer cada filho, o que ele fez? Uma poesia para cada um deles. São 5. E todo aniversário que se preze, ele pega a poesia e lê. Eu já decorei todas, irmãos. Até porque a poesia é uma coisa que para nós nesse tempo está saindo um pouco de moda. E aqueles que ainda ousam praticá-la, parece que não estão atualizando, até porque estão lendo as mesmas poesias há 5, 10, 15, 20 anos. Irmão, atualiza aí, tem um software aí de poesia, pega uma nova aí, traz uma coisa diferente, até para empolgar, até para a gente refletir, até para a gente gerar algo novo. Mas o pai dela fez isso diante de uma grande inspiração, sabe por quê? Todo poema, ele tem que ter graça e beleza. Todo poema. Eu duvido uma pessoa que não esteja muito inspirada a escrever um poema. É impossível. Poema requer inspiração. Poema requer aquele momento de, peraí, está vindo alguma coisa, né? Eu vou preparar um sermão, irmãos, eu oro, falo com o Senhor. É só eu largar aqueles livros, aquelas coisas assim. Aí eu vou, Rômulo, preparar alguma coisa, vou tomar um banho, eu desconecto um pouquinho, já vem inspiração, eu já saio do banho, eu largo tudo e começo. Quando eu vou dormir, irmãos, a minha cabeça está fervilhando. Para não perder, eu pego o celular e vou mandando um áudio assim, ó, para não perder, para no dia seguinte, nenhum fio da meada eu perder. É coisa de maluco isso, né? Porque aquele momento de inspiração, aquele momento que você observa que está, sabe, está fluindo o negócio, está descendo, peraí, Senhor, mas que coisa linda. Tem hora que eu falo umas coisas, eu ouço o áudio que eu mandei, eu tenho 2 celulares, eu mando de um para o outro, olha que bênção. Mando de um para o outro. Aí eu ouço e falo assim, Deus, que negócio lindo é esse que o Senhor mandou. Mas está lindão, Deus. Isso é do trono da tua graça, Pai. Que coisa linda, Deus. Nós somos singulares, incomparáveis. Meu irmão, não queira ser o poema que Deus não te chamou para ser. Seja o poema que Deus, desde antes da fundação do mundo, preparou, organizou e ordenou para que você seja.
Quando eu era menino, eu ficava tentando imitar os outros, até na maneira de falar. Eu queria ser mais dócil, eu queria ser mais assim, mas esse não sou eu. Deixa eu ser o poema que Deus me preparou para ser. Eu tenho um jeito de ser, eu tenho uma forma de ser, e o Senhor me formatou nesse modelo, e esse poema que Ele escreveu, e isso que Deus fez, essa forma de Deus tratar comigo, é uma forma ímpar. Não adianta querer comparar, e a gente gosta de fazer comparações. Já disse aqui, porque o pastor Anderson Maciel, porque o pastor fulano de tal, porque o pastor... Irmão, cada um tem um jeito, e nós devemos respeitar isso, até porque você tem o seu, e você também quer ser respeitado por isso. Quando compreendemos a singularidade às quais Deus nos criou, que não existe um poema igual ao outro, que nós somos feituras, poemas criados para quê? Para narrar, para encantar, para diariamente a gente viver letras celestiais. Apesar da singularidade, tem uma coisa que nos unifica, que coloca esse rebanho todo diante de um contexto. Nós temos o mesmo propósito, apesar de todas as diferenças. A gente começa a aprender isso na família. Eu quero pegar uma pessoa de cultura diferente, idade diferente, projetos diferentes, valores diferentes, botar com a outra completamente diferente, esse negócio dá certo. Tem tudo para dar errado. Como é que dá certo? Quando nós estamos caminhando no mesmo propósito. As principais características de um poema são verso, métrica, estrofe, o ritmo e a rima. Eu vejo hoje pessoas sem métrica na sua maneira de viver. Eu vejo hoje pessoas com estrofes estranhas, que eu fico pensando assim, esse verso quer dizer o que na vida dessa pessoa? Isso nada tem a ver com Deus. Às vezes eu começo a observar alguns poemas então, e eu vejo um ritmo completamente desconsonante daquilo que deveria ser. E alguns aqui na igreja, assim, gostam de dizer que o pastor Anderson, ele é acelerado. Aí eu falo assim, depende do parâmetro. Porque você também pode ser muito, amanhã eu vejo, quem sabe um dia eu faço, e isso aqui, deixa para amanhã. Eu não consigo não, irmãos. Eu crio meta, eu estipulo parâmetro, eu vou até data tal, tenho que conseguir isso, até data tal a gente tem que avançar nesse sentido, até o ponto tal, nem que eu tenha que me desdobrar mais um pouco, fazer mais um pouco. Deus abençoa, nem tudo eu consigo, mas muita coisa caminha. Porque a gente tem que estar de frente, impulsionando, abnegando. E quero até aqui fazer um parênteses. Obrigado, Romulo. Sexta-feira, saímos de uma reunião, saímos daqui, era 11 e pouca, fomos almoçar 4, 5 horas da tarde. Mas toda a mobília da salinha ali de recepção foi comprada. E quando a gente não tinha mais nada para chorar com o vendedor de preço algum de nada, a gente ainda estava arrancando umas almofadas lá do monstruável. Não, dá mais essa, dá mais essa, dá mais essa. É para o reino de Deus, para a glória de Deus. O vendedor está vendo a hora que ia botar a gente para fora ali, Romulo, não é? E saí daqui sexta-feira, quase 10 horas da noite, feliz da vida, porque quando a gente vê as coisas andando, caminhando, a coisa acontecendo, irmãos, que alegria isso dá. As coisas precisam ter um ritmo na nossa vida. Tem gente que é muito marcha lenta, tem gente que é muito acelerado, segura um pouco, marcha lenta, acelera um pouco. Porque tem um poema, tem uma história a ser contada, tem algo que está sendo cada dia mais conectado em nossas vidas. E para a gente entender esse poema, cuidado, porque tem rimas que são alternadas, rimas opostas, rimas que são emparelhadas, rimas internas. Se a sua vida é um poema que não tem rima, é porque já perdeu o encantamento.
E tem muitos hoje que estão me assistindo e outros que hão de ver no momento seguinte essa reflexão e vão dizer: pastor, a minha vida não tem mais ritmo, a minha vida não tem mais graça, a minha vida não tem mais nada combinando com nada. Eu estou sem métrica, eu estou fora de ritmo, as estrofes estão desconectadas. E parece que o negócio está muito confuso. Mas nós não podemos perder de vista que nós somos um poema de Deus. Não esteja conformado com a palavra que está desorganizada na sua vida. Não esteja conformado com a estrofe que não faz sentido. Não esteja conformado com aquilo que não há ritmo. Ei, mude, para que o poema faça sentido, para que a sua vida tenha realmente sentido, razão de ser, existência, tem propósito. Aí a pessoa continua fazendo as mesmas coisas, o poema continua todo embaralhado, um negócio confuso, e a pessoa fala: pastor, não sei o que fazer. Mude, meu irmão, mude, para que o poema possa fazer sentido. 1 Pedro 1, verso 9 a 10 diz assim: não estejam conformados, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, em outras traduções, exclusivo de Deus. Eu acho esse texto já um lindo poema. E continua: com que propósito? Ele diz: para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmão, olha aqui para mim, por favor. Aquele poema desastroso não existe mais. Você já saiu das trevas para a luz. Hoje o poema faz sentido, o ritmo é lindo. Hoje tudo tem que estar conectado. E aí o texto continua dizendo: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Irmãos, numa data pretérita nós andávamos desgarrados, errantes. Nós andávamos fazendo as vontades da carne, servindo aquele que não é Deus. Mas outrora fomos libertos e resgatados da nossa vã maneira de viver. Com que propósito? Fomos recriados em Deus. Aquele poema desastrado lá de trás, que tudo estava embaralhado, agora tudo se faz novo, há um novo sentido, há um novo propósito, há uma nova razão de ser. Porque o Senhor, quando entra na nossa história, começa a conectar, o ritmo começa a chegar, e as pessoas começam a olhar e dizer: mas que poema lindo. O texto diz, Efésios 5, de 8 a 11, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. E diz mais: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Uma nova história Deus tem para mim, um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que perdido foi, agora está sendo achado. Eu era pobre, pecador, andava em trevas, agora eu sou da luz, agora a história modificou, agora o ritmo é outro, agora as estrofes estão conectadas, agora há um novo sentido, agora tudo será diferente. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. 1 João 3, verso de número 9. Meu irmão, não dê lugar
ao diabo para estragar o poema que você é, nascido e regenerado em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, de certa feita, escrevendo, então, aquela igreja formada por gentios, ele começa a dizer: eu não preciso estar falando muita coisa para vocês não, sabe por quê? Somos cartas vivas, basta ler em cada um de nós o que está escrito. Por isso que o apóstolo Pedro, escrevendo então a sua primeira epístola, no capítulo 3, ele vem falando assim: mulher, você vai ganhar o marido que é descrente sem uma só palavra, mas com a vossa maneira de proceder. Sabe o que é isso? As pessoas estão nos lendo todos os dias na faculdade, no trabalho, na família, que tipo de poema estão achando na minha e na sua vida, que tipo de história está sendo escrita dia a dia. O seu poema e a sua vida está escrito por algum homem? Será que o inimigo está tentando então deturpar isso? Ou é uma obra divina, escrito pelo dedo de Deus, com o sangue do Cordeiro, dizendo: salvo, perdoado, lavado, remido? Quando entendemos que somos sim uma história linda, contada, editada a cada dia pelo dedo de Deus, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, meus irmãos, esse poema vira um poema lindo. Segundo momento, todo poema tem uma finalidade, ele tem um destino, ele tem um propósito. Toda pessoa que escreve, ela escreve num momento especial para externar isso. Eu fico vendo algumas redações que caem aí em concursos, que é exigido do aluno algumas perguntas que nem o autor do texto quis dizer aquilo. Mas na nossa história de vida com Deus não é assim. Não é assim. O poema que Deus escreve por intermédio da nossa vida, nós fomos preparados para andarmos em boas obras. E isso é muito mais complexo do que um simples caminho que você vai dizer assim: é o caminho estreito, vou fugir do largo. É muito mais complexo do que você falar assim: eu já estou salvo, eu tenho um destino final. Porque a Bíblia nos fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É só uma pequena distração que a história, o poema começa a ficar borrado. Apesar de continuar no caminho, apesar de ter propósito, uma simples distração, a história já começa a ser ditada de uma maneira diferente. Por isso nós temos que ser prudentes como as serpentes e simples vigilância. Não podemos estragar. As obras vão muito além daquilo que a gente entende, do que possa até constituir pecado, sabe por quê? Ver o invisível, ter fé, andar por fé, é um desafio a cada um de nós, e o caminho daquele que serve a Deus, que a sua vida é um poema, ele vive por fé e não por vista. E tem gente que só quer andar por vista, mas eu não estou vendo, não caminha. Mas eu não consigo enxergar o que Deus vai fazer. Mas quem é que disse que você tem que ver? Mas eu preciso nesse momento tentar e então traduzir uma forma diferente de conseguir levar uma vida com Deus, apesar dessa vida com Deus não estar traduzindo uma vida de fé, e tudo que não é de fé é pecado. O nosso esforço não é o determinante do resultado, não. É a chave que abre a porta para ele. É um esforço a cada dia para se esquivar daquilo que não presta, para continuar no caminho. Há um esforço, porque nós temos destino.
Nós sabemos a direção, sabemos qual é o alvo, e a cada dia a gente tem que dizer não ao pecado, renunciar às paixões, às concupiscências e tudo aquilo que possa então nos desviar do caminho e continuarmos caminhando firmes e seguros em direção a Jesus, autor e consumador da fé. A igreja precisa entender que o poema está ligado na videira verdadeira, e quando a gente está ligado, a gente permanece nele, e o nosso poema vai gerar frutos, que as pessoas vão ler e vão falar, que fruto lindo, as pessoas vão ler e vão falar, meu Deus, isso deve ser muito saboroso, sabe por quê? As coisas de Deus têm cheiro, têm gosto, têm sabor diferente. Quando nós estamos vivendo esse grande poema, a performance não vai substituir a essência. Não é trabalho, fadiga que vai levar a gente realmente para o caminho, mas nós somos uns colaboradores de Deus. Vivermos para a glória de Deus, no propósito, no caminho a qual Ele já preparou para cada um de nós. Andarmos sim, de que forma? Para acertar o alvo, e de qualquer forma não, irmãos. Tem gente que vai andando de qualquer jeito. Ainda ontem eu mandei um vídeo para um amigo meu que gosta muito de futebol. Ele já teve tempo aí apitando alguns jogos, e aí o vídeo constava assim, 6 pessoas que estavam aquecendo para entrar no campo de futebol. E pelo aquecimento que aqueles homens estavam fazendo, você já via o tipo de atleta que ia entrar em campo. Coisas assim, pastor Demetrio, surreais. Os caras faziam uns exercícios aquecendo, que eu acho que nem a NASA estudando consegue explicar aquilo. Quando entrasse em campo, você já faz ideia do jogador que não ia aquilo, né? Ia chutar até com as 2 pernas. Tem gente que consegue. Não sei como, mas consegue, né? Aí eu fiquei pensando assim, será que jogar é de qualquer jeito? Será que andar com Deus é de qualquer jeito? Que caminho é esse que está proposto, irmão? Se a gente não andar com firmeza, o poema vai ser estragado. Sabe por quê? A Bíblia fala assim, tudo que fizerem, façam de todo o coração. Como? Para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E é Cristo Senhor a quem vocês estão servindo. Ou seja, seja firme. Paulo escrevendo à igreja de Corinto, capítulo 15, lá na primeira carta, 58, vem dizendo, sede firmes, não é assim? E outra coisa, aí, constante, segunda maneira de caminhar, constância. Tem gente que não tem firmeza, hoje chega aqui e fala, pastor Pedro, conte comigo para a aula da EBD. Aí, eu não posso mais, porque tenho isso. Mas se puder me colocar no que vem, aí você chama, gente que nem aparece às vezes aqui na igreja e fala, pastor Pedro, o senhor não lembra mais de mim não? Eu estou aqui para dar uma aula. Meu irmão, quem não é visto nem é lembrado. O irmão tem 2 anos que não vem à igreja e está querendo cobrar. Meu irmão, mas que negócio de doido é esse? Falta às vezes a gente firmeza, constância. Para caminharmos firmes e seguros, nós precisamos disso. Permanecer firmes, com firmeza e sendo constante. Terceiro momento, nós precisamos de empenho, irmãos. Porque a Bíblia fala assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Olha que coisa, irmãos, empenho, constância e mais dedicação, porque a Bíblia diz assim, portanto, irmãos, empenhem-se cada vez mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E por último, irmãos, sejam diligentes. Diz a palavra de Deus, o bem precioso do homem é ser diligente. Provérbios 12, verso de número 7. Para caminhar, para atingir o alvo, nós não podemos andar de qualquer forma. É claro que a diligência vai nos levar para esse futuro, para acreditarmos que estamos no caminho certo. Agora, nenhum serviço
é meramente uma obra temporal desconectada das coisas eternas. Certa vez, eu que sou um expert em filme, para não dizer o contrário, eu que quando lanço um filme no cinema, e a minha esposa que está aqui, está testemunha, que eu fico assim com um desejo enorme de passar bem longe. 26 anos de casado, eu acho que eu fui com essa santa umas 2, 3 vezes no cinema, quase que algemado, amarrado. Mas eu estava lembrando de um filme, e eu não vou contar o nome do filme, vão ver se os irmãos são tão expert quanto eu sou em filme, em que um homem passou uns percalços, virou um escravo, e ele ficava em arenas combatendo, e em determinado momento nessas arenas de combate, eu não vou dizer que é assim, um coliseu, não vou falar que é isso. Já acertaram o nome do filme, irmãos. Bom, Marcelo, obrigado. Os irmãos estão ficando expert, quase como seu pastor. Uma frase no filme que chama a atenção, que ele dizia era assim: o que fazemos nessa vida ecoa na eternidade. Aquele filme não lembro quase nada, mas isso me marcou. Isso me gerou uma profunda reflexão. Ou seja, as obras, tudo quanto estamos realizando, é o estender a mão, é o se preocupar com o outro, é a capacidade de se doar, é um serviço entregue ao Senhor, é amanhã e trabalhar. Não há como desconectar o caminho, as obras que estão sendo feitas das coisas eternas. Por isso, para acertar o alvo, esteja no caminho das obras que Deus preparou. Não tente desconectar esse negócio de vida espiritual e vida secular. Isso não dá certo. Sabe por quê? Em que momento que nós podemos separá-las? Me diz, se está tudo interligado e conectado, até porque quer comamos, quer bebamos, façamos tudo, está tudo conectado. Dele, por ele, para ele, está tudo conectado, irmãos. Está tudo ligado, o caminho, o propósito, o trabalho, tudo que você faz tem princípios espirituais, vai ecoar na eternidade. Nenhum serviço é meramente temporal ou secularizado. Agora, as obras são substância da nossa missão. É isso. E eu quero já terminar. Todo poema, ele traduz um estilo de vida. Todo poema. O que tem em você, aquilo que está sendo escrito, sua experiência de vida, vai ser traduzido num poema. Nós temos um grupo familiar. Eu, minha esposa, meus 2 filhos. Essa semana eu escrevi assim: você quer saber como vai estar a sua vida nos próximos 5, 10 anos? Observe os filmes, músicas e vídeo que estão assistindo, porque isso será determinante para o seu futuro. Segundo momento, observe as companhias que vocês estão andando, porque essas companhias vão contribuir muito para o seu futuro nos próximos 5, 10 anos. Terceiro, observe os projetos que você tem na vida, viagens que você tem feito, o que você pretende alcançar, porque o somatório desses fatores vão determinar o curso da sua vida nos próximos 5, 10 anos da sua existência. Alguns vão dizer assim: será, pastor? Não tem nada a ver. Faz um estudo e pesquisa. Por onde é que você anda, o que você ouve, o que está realmente colado em você.
Me chama a atenção no texto que diz: para que andássemos nela. É uma metáfora que significa maneira de viver, estilo de vida, como nós estamos andando. É isso. O texto está trazendo para nós essa metáfora, como estamos andando, qual é o estilo de vida desse poema. Mas a Bíblia, ela fala para cada um de nós que essa obra-prima que Deus fez por Cristo Jesus, que Deus preparou tudo para que nós andássemos nela, nós devemos sim considerar que fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo ressuscitou dos mortos mediante a glória do Pai, também nós devemos viver num estilo, numa maneira, sabe qual é? Em novidade de vida. Você foi sepultado com Cristo Jesus, sim ou não? Você morreu com Ele na morte, naquela cruz, você se identificou com ela. Qual é o propósito desse poema? Para andar em novidade de vida. É o estilo. É o estilo. Qual é o pai? Qual é a mãe que no momento de entregar algo, e eu quero declarar isso aqui publicamente, eu quero dizer que eu não tenho condições emocionais de ceder algumas coisas, para mim é muito difícil. Eu não tenho condições emocionais de realizar o casamento da minha filha. Porque o Renan, quando chega aquele terço final, que a gente para com ela, e vem aquele, eu não vou adjetivar não, vocês entenderam, aquela pessoa, te olha assim, ó, pega e arrasta, irmão, o chão sai. Vem na cabeça assim, quanta fralda, quanto choro, quanta preocupação, quantas vezes compra isso, leva aquilo, e o camarada vem e leva, e o pior, ela aceita e vai. Irmãos, isso é uma coisa assim, eu não sei nem como adjetivar um momento como esse, pastor. A realidade, irmãos, é que nós não gostamos de perder nada, de ceder nada. A gente quer botar tudo debaixo da nossa asa. Quantas roupas velhas tu tem no teu guarda-roupa que não usa mais de ano? Aí tu fica assim, ó, lavou aquela que tu gosta, já está limpinha, usa de novo. Aquela já está lá 1 ano. Aí você fica assim, um dia eu vou usar, só que já tem 10 anos e está lá. Quando tu pegar, irmão, já amarelou, aquele cheiro de naftalina, mas está lá. Sapato, a gente não gosta de perder nada, irmãos. Não é verdade? A gente não quer ceder nada. A gente compra um móvel novo e é incapaz de pegar, abençoar alguém com aquele móvel antigo. Dizer, eu vou semear isso aí na sua vida, dar isso aqui para uma família que precisa, fazer algo diferente. A gente não gosta, essa é a verdade. Mas se a gente observar o que é andar de novidade de vida, irmãos, para entrar o novo de Deus na tua vida, no teu poema, o velho tem que ficar para trás. Não tem espaço para o novo, se o velho continua presente. E se você quer sair daqui com o teu poema bem escrito, aprenda a deixar o velho para trás. Deus, usando o profeta Isaías, começa a dizer assim, Clarinha: eis que faço coisas novas, porventura não percebeis? Eu coloco caminho no deserto e rio no ermo, assim diz o Senhor dos exércitos. Há um novo de Deus para mim e para você. Há coisas novas de Deus para mim e para você. Irmãos, esse negócio do novo é uma coisa tão boa.
E a gente está preso àquela quinquilharia, aquela coisa velha, aquele negócio que já virou obsoleto na nossa vida, que não tem mais utilidade, uma coisa fútil. E às vezes a gente está estragando, porque o estilo de vida do poema está discordando do autor dele. O estilo de vida que Deus planejou, canetou, e a cada dia Deus tem uma nova história para mim e para você. A cada dia há uma novidade, a cada dia vem um maná, a cada dia uma experiência nova, a cada dia o Senhor tem algo novo para nós. Agora, para esse novo chegar, o velho precisa sair, precisa ser retirado. O poema só vai fazer sentido, conexão, ritmo, quando o velho sai, ao novo, ao novo. E eu queria te chamar para observar que você é esse poema de Deus, e que o Senhor quer fazer algo novo na minha e na sua vida. Curve a sua cabeça.